Será que o Chevrolet Onix vai voltar a ser o carro mais vendido do Brasil? Ele ficou 5 meses sem ter produção e agora ele está de volta já na linha 2022. O que é que mudou? E será que ele vai continuar líder? Vou mostrar para você as respostas a essas perguntas aqui em mais um vídeo do Autos TV. Ele já foi o carro mais vendido aí do segmento, nesse caso aqui dos sedãs e também hatch, né? Foi o carro mais vendido do Brasil durante muitos anos, só que agora por conta da pandemia ele ficou quase 5 meses, na verdade um pouco mais de 5 meses sem ser produzido o Chevrolet Onix. E eu tô aqui com a linha 2022 do Onix Plus, né? Que é a mais equipada com o pacote Premier 2, é o carro que tem tudo possível, né? Na linha 2022 ele não teve nenhuma mudança, ele segue com lanternas em LED, né? Nessa versão, rodas de liga aro 16, aqui roda de liga leve, ele tem farol do tipo projetor e DRL em LED, ó, tá vendo? O DRL tá aceso, é um carro extremamente bem equipado, principalmente na parte interna. Ah, legal, equipado, ele é realmente equipado, mas será que ele vai continuar na liderança? Calma, vou mostrar primeiro para você a linha 2022. E com o pacote Premier 2, ele vem com esse interior aqui, bancos em couro e alguns itens que o pacote normal não oferece. Vou mostrar para vocês aqui, principalmente aqui na frente. Ele tem entre os diferenciais o acabamento, né, com esse aplique mais claro, isso faz parte do novo pacote. A multimídia com o sistema MyLink, ela tem internet, né, nessa versão que é a mais completa do carro. Vou até ligar ele aqui, tem partida por botão, isso é coisa do Premier. Consumo que é muito bom, né? 12,6 km por litro, rodando só na cidade. Como parte desse pacote mais equipado, além desse acabamento, desse aplique, ó, ele tem essa faixa, tá vendo que é uma faixa mais clara junto com o banco em couro, peça única do banco. Isso é item de série, tá vendo? Tem o aplique de couro aqui, tem um aplique mais caro aqui, esse efeito meio tridimensional no acabamento, né? Ele tem carregador por indução, o celular tá carregando ali, meu celular, inclusive com a capa ele carrega também. O ar-condicionado do tipo digital, ele tem então esse item aqui, a abertura elétrica, então vários itens controlados por aqui. E essa versão Premier 2 é só com motor turbo e o câmbio automático. Essa versão, que é a mais equipada, ela sempre vem com o motor 1.0 turbo, 116 cavalos, é um motor 3 cilindros, né, que a gente já conhece, não é injeção direta, flex, 116 cavalos, pouco mais de 16 kg de torque, combinada com câmbio automático de 6 marchas. Agora, nesse intervalo aí de produção do carro, imagina, quase 5 meses sem poder produzir nenhuma unidade, o que aconteceu? A concorrência cresceu, né? Principalmente modelos aí desse segmento, como o HB20S cresceu muito nas vendas, o Volkswagen Virtus também cresceu nesse período e o Fiat Cronos também na versão 1.8 automática aí, que é a versão que concorre com essa topo de linha Premier. Ah, e outra coisa importante, essa versão aqui, que é a mais equipada, ela sai por R$ 98 mil com esse pacote Premier 2. Então a gente tem muito concorrente por aí. Será que esse carro então vai continuar sendo líder aí dos sedãs, no caso do Onix Plus, com tantos sedãs concorrentes que não pararam a sua produção, acabaram continuando no mercado? O Chevrolet parou. Será que esse carro vai vencer? Olha, na minha opinião, eu acho que sim, e eu vou te mostrar a seguir. Eu tenho 5 razões para te dizer que sim, o Chevrolet Onix Plus tem tudo para voltar a ser líder. Mas isso não é achismo não, eu vou te mostrar nos próximos passos aí do nosso vídeo. E é curioso assim que esse carro, ele não tem nada que os concorrentes não tenham, só que ele oferece mais equipamentos de série pelo mesmo preço que os concorrentes têm. Quando a gente olha aqui por dentro, entre esses itens que eu acho muito interessantes, né? Tudo bem, partida por botão, muitos têm, mas ele tem, por exemplo, nesse motor e nessa combinação aqui, ele traz uma multimídia com internet Wi-Fi. Isso é uma coisa que nenhum concorrente tem, né? Você pode fazer o espelhamento usando uma rede interna do carro, ele tem um chip, né, dentro do aparelho, que é um chip da Claro. Você tem várias franquias de internet, né, o que é muito legal. Todo mundo fica usando a internet sem fio, que é bacana. Ele tem itens, por exemplo, como o alerta de ponto cego, tá vendo? Ele marca ali
se tiver um carro na minha posição que eu não consiga ver dos dois lados, ele tem isso no retrovisor ali embutido. Ele é um carro bem equipado pelo mesmo preço que os concorrentes. Então eu acho que na relação, banco em couro, né, o estilo de alguns itens também, como o ar-condicionado digital, né, ele tem tudo, abertura, o carregador por indução. Então não são itens que os concorrentes não têm, só que ele é bem equipado por esses itens que os concorrentes não trazem na mesma faixa de preço. Então assim, para explicar melhor o que eu quero dizer, né, nessa faixa, R$98 mil, ele tem itens, por exemplo, que o Virtus, que é mais caro do que ele, não oferece custando R$110 mil, ou ele traz mais itens do que o HB20S traz pelo mesmo preço, e também é mais equipado do que o Fiat Cronos, por exemplo. O Precision não tem alerta de ponto cego, não tem internet com Wi-Fi, então são itens que tornam o Onix tecnológico, e eu acho que isso faz muita diferença para quem compra um sedã, que é um carro familiar. Outra coisa que eu acho interessante é o desempenho do carro. Você viu lá na frente, né, lá no computador de bordo, ele está fazendo uma média de 12,7 km por litro na cidade. Então é um carro bastante econômico. Segundo o Inmetro, é um dos mais econômicos do Brasil. E esse é o segundo ponto que traz muita gente para a compra, né, desse carro, que eu acho um diferencial também. O motor dele, quando estreou, ele teve vários problemas, né? A gente teve problema de superaquecimento, problema de incêndio em algumas unidades, mas esse motor aqui, Ecotec 1.0, 116 cavalos, mesmo não tendo injeção direta, ele tem uma boa relação, ele é um carro leve, ele é um carro ágil, é um carro gostoso de dirigir também. E uma outra coisa que é interessante é a relação de espaço, carga. Para um sedã compacto, ele traz uma boa relação. E olha que o porta-malas dele não é o maior do segmento. A gente tem porta-malas maiores aí entre os concorrentes, né? O porta-malas dele nem é o maior. Mas uma coisa, ele se destaca muito, que é a relação de entre-eixos, né? Um entre-eixos ali bem generoso, e isso transforma o espaço aqui interno, né, num espaço muito bom para carregar passageiros. Ó, eu mesmo, que tenho quase 1,80 m de altura, mesmo lá com o banco bem recuado, eu tenho bastante espaço aqui, então me movimento bem. Aí de novo, né, tecnologia, ó, 2 pontos de carga USB, é um carro bem tecnológico e bastante bem equipado. A sensação de espaço interno é bom. Eu sinceramente acho o acabamento desse carro muito simples, né, e até aqui na coluna C eu fico um pouquinho perto da cabeça, mas se eu comparar com os outros, ele ainda tem mais espaço interno para os passageiros. E aí tá mais um diferencial do Onix Plus. Quarto ponto, né, é que a marca é muito forte. A Chevrolet tem mais de 600 pontos de venda, vende muito Onix, né, voltou a vender muito Onix. Isso se traduz também, além desse quarto ponto, o quinto ponto, que é o custo da manutenção. Não é um custo tão elevado de manutenção, até os 60 mil quilômetros, e nessa relação, bom consumo, um motor que não costuma dar problema, ele com certeza vai se consolidando aí como uma boa opção nesse segmento. Mas Marcos, o carro é perfeito, é maravilhoso, você estava fazendo um vídeo para elogiar o carro? Não, não, não. Tem ainda pontos negativos e eu vou mostrar para vocês alguns pontinhos negativos. Isso não vai tirar o mérito do carro, eu acho que ele vai voltar a ser líder, mas ele tem algumas coisas que eu acho que poderiam melhorar. Entre elas, essa versão aqui, que é a mais equipada, ela só tem DRL, não tem nem LED. O farol é do tipo projetor, mas ele não é LED, é um farol amarelo, halógeno. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho ele um carro um pouquinho duro, né, de curso de suspensão, ele é um pouco baixo, ele tende a raspar. Inclusive aqui tem o defletor, ó, esse defletor que é de borracha, eu mostrei desde o primeiro vídeo que eu fiz, ó, esse aqui tem 2.000 km, ele já tá soltando um pouquinho. Esse defletor aqui, ele acaba raspando com facilidade. Outra coisa que eu acho ponto negativo desse carro é aqui, ó, no banco. O banco dele, né, nem por ter uma peça única aqui, ele é de couro e tal, mas eu acho ele bem estreito, acho que ele deveria ser um pouquinho mais largo, e ele tem um assento muito curto. Para quem tem mais de 1,70 m mesmo, viajar é um pouco cansativo, e eu acho que é uma coisa que a GM devia melhorar, além como assim, né, o acabamento dele eu acho que ainda tem, ó, tá vendo aqui, ó, tem umas rebarbinhas. Eu acho que para um carro topo de linha, né, que é referência no segmento, eu acho que ele ainda tem algumas simplicidades, né, ele fica bem na categoria ali do Virtus, que é simplão também no acabamento, e fica bem abaixo do Cronos, que na minha opinião tem um acabamento melhor do que esse carro aqui.
E na minha opinião, vai continuar vendendo porque essa relação de motor desse carro, 116 cavalos num carro de 1000 quilos, realmente é uma das melhores aí de peso-potência. Então é um carro gostoso de guiar, esperto em retomada e tudo mais. Quando você tem uma retomada, ó, ele é bem vigoroso, mas aqui a gente tem um ponto negativo. Ele exige bastante cuidado porque ele tende a raspar e raspar muito aqui embaixo. Mesmo tendo um pneu aro 16, eu acho que é um carro que poderia ser um pouquinho mais macio, um pouco mais de curso de suspensão. É confortável, é gostoso de guiar, é bem preciso, né, relação de volante, mas falta isso sim. Eu acho então que o Onix Plus, a versão sedã do Onix, vai continuar a liderar. Qual que é a sua opinião? Deixa aí nos comentários e a gente se vê em mais vídeos aqui do Autos TV. Obrigado e até o próximo.